é impossível compreender o que se está a passar aqui neste local agora, que de resto é semelhante ao que se passa no resto do mundo rural na segunda década do século XXI, sem olhar para o panorama global, geopolítico, socioeconómico, que é do capitalismo global, ou seja, num sistema económico de mercado que assenta numa ideia de lucro e de exploração de recursos para beneficiar uns poucos e à custa de uma vasta maioria. Em todo o país se vê um boom deste voltar à agricultura, voltar à terra, porque as pessoas tiveram a crise de 2008, um monte de gente ficou sem emprego, havia o tio, o avô, alguém que tinha uma terrinha não sei onde, e as pessoas voltaram-se para fazer desde pequenos frutos, a couves, a flores. Os frutos vermelhos era uma moda e era tipo, se agora chamam o abacate o ouro verde, aquilo era o ouro vermelho. As pessoas foram aproveitando os sítios que eram mais favoráveis, onde os terrenos eram mais baratos e, de facto, os fatores de produção foram sempre muito baratos aqui. A água era muito barata, os terrenos eram baratos, estavam disponíveis, o clima é perfeito e, portanto, a expansão ocorreu de uma forma absolutamente desordenada. Precisamente a partir de 2011 que se dá esta explosão quando uma grande multinacional produtora de frutos vermelhos se instala e descobre que isto que tem umas condições excelentes para o cultivo desse tipo de produtos, que conseguem colher durante um longo período, conseguem antecipar a outras regiões do mundo e supostamente tem muito boa qualidade. Nós somos uma organização de produtores especializada apenas, chamemos-lhe então, frutos vermelhos. Ou seja, temos a produção de framboesa, produção de amoras, produção de mirtilo e no passado tivemos bastante produção de morango e queremos um dia voltar novamente a essa realidade. Olhar para a realidade dos frutos vermelhos nos últimos anos é se ter olhado para Portugal como uma região importante para os mercados europeus. As grandes regiões de produção de pequenos frutos no mercado europeu continuam a ser Espanha, continua a ser Marrocos, elas são as grandes produtoras, mas Portugal tem algo especial, tem algo diferente neste clima, que é justamente esse produto de maior qualidade e um clima que permita ter um suprimento, um fornecimento ao mercado do ano inteiro. A maior parte deles ligavam-se à Driscolls, portanto apareceu mais um ou dois, tipo Driscolls, porque a Driscolls dava o aconselhamento todo, desde agrónomos, a garantia de escoamento do produto, as plantas, aconselhamento no campo, formações, e isso tudo era o que eles precisavam, porque no fundo eles só tinham a vontade, que já era muito, mas pronto, faltava-lhes tudo o resto. Por isso é que há tanta gente também associada à Driscolls, porque no fundo tem ali as costas quentes, não é? Tendo parcerias com a Driscolls, os produtores da Ilusão Morango têm acesso ao do melhor que se faz em termos de variedades, em termos daquilo que é uma variedade que possa propiciar um bom equilíbrio entre uma rentabilidade económica, um produto de elevada qualidade para o consumidor, para todos nós, que somos os consumidores, e um equilíbrio cada vez maior na relação com o meio ambiente. O primeiro erro aqui é pensar que nós temos de ter tudo e todo o tipo de coisa disponível o ano inteiro. E, portanto, esta ideia de que o ser humano está acima de tudo o que é chamada natureza e que, portanto, temos é de a domesticar e pôr tudo à nossa disposição o tempo todo, é o primeiro erro.
O segundo erro é pensar que frutos que são manipulados geneticamente, que são sujeitos a todo o tipo de tratamento e para serem mais rentáveis, para serem mais apelativos visualmente, para serem maiores e para darem o ano inteiro, que de alguma forma possam corresponder a uma alimentação saudável. Quer dizer, acho que já estamos aqui também num nível de marketing bastante enganador. Não é de todo uma espécie adaptada ao clima do Mediterrâneo, ou seja, um clima que tem a sua precipitação concentrada no inverno e parte do outono e da primavera, mas é realmente um fruto muito agradável e as pessoas gostam e compram e, portanto, há uma procura e daí haver um investimento e conseguir-se, enfim, fazer uma produção intensiva desses frutos vermelhos, em particular das framboesas, em locais em que há 50 anos nunca se pensou fazer isso. E não se pensou nisso, muito provavelmente, quando se construiu a barragem de Santa Clara. E, portanto, há um desajustamento, não é, entre a concepção que presidiu à construção dessa barragem e aquilo que atualmente se está a passar. A verdade é que desde 2012, 2013, 2014, que a barragem não repõe o seu nível médio de reserva de água. E ao passo que as explorações agrícolas surgem todos os dias como cogumelos e não são pequenas extensões, são extensões a perder de vista. Eu não me preocupo tanto por um problema do ponto de vista estético das estufas, que dizem assim, não é? Há muitas pessoas que querem levar isso para a ideia estética, mas a paisagem também é uma construção humana e que precisa de duas coisas, quem a transforme e quem a observe. Quem a observa pode ter uma ideia muito diferente daquilo que é aquela paisagem. Portanto, eu posso dizer que sim, não gosto esteticamente das estufas, mas pode haver quem goste e, portanto, na minha opinião, não estamos a falar de... Quer dizer, esteticamente há um problema, mas isso não é um problema. O impacto visual é, de facto, desagradável para quem gostava de ver aquele território com toda a sua beleza. Em primeiro lugar, já há mecanismos legais que obrigam a um distanciamento da orla costeira. Portanto, quando se, mais uma vez, generaliza dizendo que a costa está cheia de plástico, não é assim. Uma parte dela sim, mas sempre a uma distância de salvaguarda que, neste momento, todos os produtores já mais do que assumiram. Mas as culturas que são feitas sobre coberto têm alguns objetivos. Uma delas é reduzir o impacto negativo dos elementos naturais sobre a planta, nomeadamente a umidade, ou a umidade excessiva da chuva, não é? A umidade excessiva da chuva, o impacto do vento, o impacto do sol direto na planta. Essa proteção à planta significa uma maior sanidade vegetal. Aqui talvez a agricultura tenha sido capaz de comunicar muito melhor, porque há um conjunto de vantagens significativas para produzir sob coberto em relação ao não sob coberto. O problema, na minha opinião, é claramente água, capacidade de resposta àquilo que é o desafio demográfico que aqui temos, as questões ambientais do ponto de vista dos ecossistemas e, sim, a capacidade que nós temos que ter no âmbito deste desafio todo, forma como nós seremos ou não capazes de compatibilizar usos diferenciados no mesmo espaço. São Titónio antigamente era conhecido como a aldeia e ainda hoje, apesar de ser vila, continua a ser a aldeia.
Acredito para ter equilíbrio numa aldeia, então todos os setores e até a nível social tem que haver equilíbrio. O território produz uma riqueza que não se nota na vida das pessoas. E esse de facto, é um desequilíbrio que, por vezes, é revoltante. Sobretudo, em alguns casos, que se sabe de utilizações um bocadinho abusivas até dos recursos do território para empresas que nem sequer estão registadas ali. E vemos que a maior parte destas empresas são multinacionais, sediadas fora de Portugal, com sedes na Holanda, Estados Unidos, etc. Não pagam impostos aqui. Se os produtos são para exportação, também pagam impostos no local onde são vendidos. E eles argumentam, normalmente um dos argumentos é, mas sim, mas nós pagamos a segurança social e os impostos relacionados com os nossos empregados. A questão que nós colocamos é, serão esses impostos suficientes para compensar todos os passivos com que vamos ficar daqui a uns anos, quando efetivamente acabar a água e quando os solos já não produzirem nada? É uma exploração mineira. Estas multinacionais vêm para aqui, sugam os recursos e quando eles acabarem vão-se embora. A Driscoll e todas estas multinacionais que estão aqui, elas já vêm da Califórnia, onde a Califórnia também está a secar. Tiveram esses mesmos problemas lá, com os imigrantes, com a utilização excessiva da água, com as estufas. Todos estes problemas estão a ser importados de outros sítios e nós devíamos aprender com os erros dos outros. Nós estamos a importar todos estes problemas. Em Espanha tem em Almeria, tem tudo coberto de estufas. É um problema gigante também com a poluição, com a imigração. Há uma espécie de globalização dos fundos, não é? Que levam a que muitos destes pseudo-empresários, alguns, não estou a falar dos empresários todos, não é? Mas alguns, são fundos financeiros que vêm para os lugares, como é o caso do Alentejo, não é? Onde há possibilidades de acederem a fundos europeus, de acederem a financiamento europeu e nacional, porque há sempre uma parte dos nossos impostos que vai que faz parte, não é, desse financiamento, e, portanto, estão durante uns tempos a utilizar aquilo tudo que podem, sem nenhuma atenção, digamos, ao espaço e à terra e à zona onde estão implantados, não é? Sem nenhuma ligação afetiva, cultural, ética aos lugares e às comunidades e, portanto, vêm apenas fazer essa produção durante uns anos e depois vão-se embora sem qualquer preocupação, nem ao nível ambiental, nem ao nível das águas, nem ao nível social, etc. A agricultura não é só estufas, a agricultura não é só framboesas e morangos e mirtilhos. Não. Há uma série de empresas agrícolas no território da freguesia de Santo António que estão cá há décadas, que têm a responsabilidade social, que nós conhecemos os seus proprietários, conhecemos os trabalhadores, os funcionários, conhecemos os conselhos de administração, são pessoas que vivem cá, os seus filhos já nasceram cá, que têm uma ligação à terra, são naturais da freguesia. E, por outro lado, a agricultura também faz mexer outros setores. A nossa obrigação é precisamente criar essas condições para que, se do ponto de vista económico, Portugal tem excelentes condições para que a agricultura ajude a recuperar o país, ajude a desenvolver o país. Repare-se que Portugal tem condições edafoclimáticas para, do ponto de vista da produção de hortícolas e de frutas, se desenvolver. Em 10 anos, nós, que exportávamos 700 milhões de euros, passámos para 1.700 milhões de euros. E nós somos capazes de produzir de forma intensiva, e de forma intensiva não quer dizer gastar mais recursos naturais, quer dizer produzir mais com menos. A exportação é importante também no sentido de desmistificar um bocadinho
alguma ideia errada de que temos uma agricultura invasiva, intrusiva, intensiva no mau sentido, sem ter cuidado com os aspectos ambientais ou os aspectos sociais. Quando nós estamos a falar quer da Driscoll's, quer de outros grupos económicos, com esta dimensão e esta relevância, estamos a falar de grupos comprometidos. Estamos a falar de grupos comprometidos com os estándares sociais, estamos a falar de grupos comprometidos com o ambiente, estamos a falar de grupos comprometidos com o produtor, estamos a falar de grupos comprometidos com a comunidade. Ninguém está contra a agricultura em si, o que se está é contra um determinado tipo de agricultura intensiva, predatória e que não respeita regras ambientais e sociais básicas. Já me tinham enviado imagens destas estufas a serem montadas, mas nunca pensei que isto fosse tão massivo. Isto é chocante. Chocante. É que quando nós falamos de desproporção é um bocado isto. É a ocupação da parcela de terreno até não haver mais. É um mar de estufas. É um mar de plástico. É impressionante. O Conjuntos pelo Sudoeste exige, o que nós pedimos é que se pare, se pondere, se avalie efetivamente o que é que existe, o que é que já está no terreno, quais são as problemáticas e, a partir daí, tentar dar respostas sustentáveis. E quando eu digo sustentáveis é a todos os níveis. Sustentáveis socialmente, sustentáveis ambientalmente, sustentáveis em termos de agricultura. Há as variedíssimas questões que estão aqui presentes e com as quais temos que lidar no território. A partir do momento em que nós estamos a adicionar toda esta ação antrópica àquilo que a natureza já está a sofrer de impactos por causa das alterações climáticas, lá está, estamos a deixar este problema tão crítico para as gerações que vêm resolverem. E depois as gerações vindouras vão nos perguntar, se vocês tivessem começado a fazer uma adaptação a tempo, nós não estávamos a sofrer isto. E vão ter toda a razão em nos culpar. Existe uma ideia um pouco errada de que existe a monocultura dos frutos vermelhos no sudoeste alentejano. É de facto completamente errado. Os frutos vermelhos representam cerca de 16%, julgo eu, do total do perímetro e nós contamos nas nossas fileiras com pelo menos 10 produções diferentes e, portanto, quando se fala da importância, e ela é real, de manter a biodiversidade, nós somos um bom exemplo dessa biodiversidade, porque realmente temos culturas muito dispares. A agricultura é dos setores mais vulneráveis às alterações climáticas. No mundo, os países cuja economia depende muito da agricultura são os países mais vulneráveis às alterações climáticas. Isso é uma coisa que está muito bem estabelecida. Em Portugal, o setor da agricultura é dos setores mais vulneráveis às alterações climáticas. Todos nós somos conscientes que elas existem. Acho que todos nós somos conscientes que o sul de Portugal, em particular o Alentejo e o Algarve, já carecem e têm problemas relacionados com a água e com o racionamento de água, sobretudo nos períodos mais quentes. Felizmente, de certa maneira, o problema da água surgiu aqui no concelho, porque se não fosse o problema da água, a expansão desta agricultura mais intensiva continuava a dar-se de uma forma desordenada e ela tem que dar-se de uma forma ordenada. Já foi decidido que tem que haver um estudo dos impactos e tem que haver um ordenamento. Já saiu assim umas resoluções do Conselho de Ministros, etc. Mas uma coisa é o que se escreve no papel, porque nós em Portugal também somos muito bons a fazer planos e a fazer leis que depois se põem na gaveta e no território não se vê nada feito. As culturas dos pequenos frutos têm um consumo de água médio, quando comparamos com outras culturas do perímetro de rega do Mira, e atenção, não estou a criticar as outras culturas do perímetro de rega do Mira, cada cultura tem o seu tipo de consumo e é importante nós percebermos isso, é que o que nós estamos aqui a fazer é alimentos e a alimentação continua a ser fundamental para a humanidade. A discussão que estamos a ter já nem é acerca da alimentação.
Isso é outra coisa que é impressionante, que é, neste contexto de financiarização do mundo, nós de repente estamos a falar de ativos financeiros que são jogados em bolsa. Não estamos a falar de alimentar pessoas e de suprir as necessidades de alimentação das pessoas, que de resto no nosso mundo ocidental, de facto, estamos num contexto muito privilegiado. Para muitos consumidores na Europa, e eu espero que também em Portugal no futuro, os frutos vermelhos sejam uma das primeiras opções, porque realmente é um produto de elevada qualidade, nutricionalmente, com vantagens para a saúde comprovadas, além de muito saborosos e, portanto, são um excelente complemento para uma alimentação saudável. Ou seja, eu acho que a percepção sobre a questão de se um produto é ou não é de primeira necessidade tem que ver com os nossos hábitos de consumo, tem a ver com a percepção de cada um de nós, e há muitos exemplos em que colocam os frutos vermelhos como realmente um produto de primeira necessidade, justamente porque a fruta é um bem de primeira necessidade e porque os frutos vermelhos estão nesse top. É muito importante haver uma maior consciência das pessoas no momento de consumir, não é? De pensarem, eu quero mesmo comer estes frutos vermelhos ao pequeno almoço com a minha granola para que meia dúzia de empresas tenham uma faturação de 200 milhões de euros anuais. É importante haver uma maior consciência também da parte do cidadão comum no momento em que faz as suas escolhas alimentares. Bom, se viessem de Inglaterra ou do norte da Europa, tinham um preço que não permitia nós termos uma tarte com frutos vermelhos. Mas se for produzido em São Teutónio, não é? E com uma mão de obra muito barata, já se torna possível. E, portanto, há um investimento, não é? Um investimento certamente vultuoso, que foi feito e que permitiu que, enfim, que esta agroindústria pudesse ter sucesso. Portugal precisa de investimento, Portugal precisa de atividade económica, etc. Mas quer dizer, temos mesmo que comprometer um parque natural a este ponto, que se vê aqui à nossa frente. E é a escala absurda, a desproporção e a necessidade da reposição de um equilíbrio. Porque isto aqui não é um equilíbrio. Esta faixa costeira entre Mil Fontes e Odeceixe, que é uma faixa costeira absolutamente icónica, está toda plastificada. É uma atividade agrícola muito relevante. Estamos a falar de mais de 200 milhões de euros de exportações. Estamos a falar de uma atividade agrícola muito expressiva naquele território. Quando se mete dinheiro ao barulho, parece que as pessoas perdem a capacidade de pensar. Centram-se em si próprias, no seu egoísmo e deixam de ter esta vontade de fazer alguma coisa pelas comunidades. E é para as comunidades que eles servem, não é? Os governantes, quer ao nível nacional, quer ao nível local, é para isso que eles deveriam estar lá, não é? O que me é difícil entender é que, tendo nós um país, infelizmente, ainda tão pobre, mas com bolsas de oportunidade e de potencial de crescimento tão evidentes, que seja travado o desenvolvimento dessas bolsas. Tenho muita dificuldade em perceber isso. A pergunta é sempre aquela, mas era este tipo de desenvolvimento que pretendia para o seu território ou que... Quer dizer, para além deste, acho que devia existir outro e é isso que nós estamos a trabalhar para que exista. Pronto, um desenvolvimento muito mais sustentável. Estas próprias empresas tentarem encontrar modelos e boas práticas sustentáveis de produção agrícola e é nisso que nós queremos trabalhar. Afirmar o território pelas coisas boas que tem, porque tem muitas, sermos de facto um território com muito potencial que somos, mas com uma forte afirmação social, económica no país.
temos que pensar se pode continuar a crescer. Acho que devemos pensar se pode continuar a crescer. Porque perder o equilíbrio pode implicar a sobrevivência de todos. E no dia em que perdermos o equilíbrio e ficarmos demasiado dependentes, única e exclusivamente, de um setor, quando esse setor tremer, então aí sofreremos todos. Não é só uma parte da comunidade, mas será a comunidade toda. A aldeia toda sofrerá as consequências.